Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vocês deverão realizar algumas atividades que eu disponibilizei na plataforma e também algumas atividades do nosso livro didático. As atividades que deverão ser realizadas no nosso livro didático são as páginas 46 até a página 50. Leiam com bastante atenção o texto, tá? Porque é um texto muito interessante, vocês vão gostar muito. Tem como título Histórias de Brasileiros e Brasileirinhos, tá? É um texto que fala sobre um concurso de fotografias, fala do ganhador do concurso, tá? O nome dele é Guilherme Freiner, e fala também da ave que ele fotografou, que é a noivinha de Trindade. Vocês vão aprender mais sobre essa ave realizando a leitura do texto. Vamos agora para a interpretação deste texto, que eu vou deixar vocês realizarem a leitura, tá bom? Número 1. O texto que você acabou de ler é um conto? O que é um conto? É uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia. Esse texto é um conto? Ele é uma notícia? A notícia é um formato de divulgação de acontecimento por meios jornalísticos. Esse texto se trata de uma notícia? Está informando algo, tá? Letra C. Esse texto é uma curiosidade? Curiosidade é aquele tipo de texto que traz informações desconhecidas para a maioria das pessoas. São informações que a maioria das pessoas desconhecem. Esse texto que vocês leram, ele é uma curiosidade ou é uma crônica? Crônica é aquele tipo de texto que traz relatos do cotidiano, da vida cotidiana, do dia a dia. Esse texto é uma crônica? Pergunta 2. O objetivo principal do texto é: leiam as 4 opções e marquem apenas uma opção. Qual é o objetivo principal deste texto? Questão 3. Observe a primeira parte da notícia e identifique as seguintes informações. Vocês vão olhar somente a primeira parte da notícia, tá? Letra A. Identifique as seguintes informações. Manchete. Qual parte ali que está relatando a manchete, tá? No caso aí, vocês podem estar analisando o título, né? No caso ali, o nome desse texto, tá? B. O que aconteceu? Esse texto, ele aborda o quê? Um concurso de fotografia. E ele fala de quem? De quem ficou no terceiro lugar? De quem ficou em primeiro lugar nesse concurso? Então, ele fala do resultado do concurso. Então, leiam aí com bastante atenção para que vocês possam responder. C. Quando ocorreu esse concurso, tá? Também esta informação se encontra no texto. É interpretação de texto, né, gente? Então, lendo o texto, vocês terão todas as respostas. D. Onde aconteceu este concurso, tá, gente? E. Por que ocorreu esse fato? Por que ocorreu esse concurso? Para quê? Com que finalidade teve esse concurso? F. Com quem aconteceu? Quem estava envolvido neste concurso? Tá bom? G. Como aconteceu o concurso? Todas as respostas se encontram no texto.
Página 48, questão 4. Analisem a imagem de Guilherme Freiner e marque as respostas que revelam as características do animal fotografado. Qual o animal? Noivinho de Trindade. Então, temos aí no texto uma ilustração desta ave, que se chama Noivinho de Trindade. Então, vocês devem analisar esta imagem e marcar quais as palavras que revelam as características deste animal. 5. Releia o relato do fotógrafo, tá? Assim, no último parágrafo, tem ali o relato do autor, do fotógrafo. Vocês devem reler esse relato e explicar o que o registro do animal expressa para ele, para o fotógrafo. Registrar esse animal tão raro, o que isso significou para a vida dele, tá? Entendendo que o fotógrafo, ele se encontrava ali, tá? Imerso na natureza. E os pássaros, os animais, eles tentavam proteger os ninhos, fazendo o quê? Sobrevoando sobre a cabeça dele. E conseguir uma imagem, capturar uma imagem desse animal foi muito importante para ele. Vocês vão escrever o registro e explicar o que o fato de registrar uma imagem desse animal significou para o fotógrafo. Qual a importância que teve para a vida dele realizar esse registro. Questão 6. Por que o autor da notícia comenta que o Brasil pode ser o local dos sonhos para o trabalho de muitos fotógrafos? Crie um parágrafo que apresente os motivos para isso. Por que o Brasil pode ser um paraíso para muitos fotógrafos? Por que será que ele comentou, fez esse comentário? O Brasil ele é rico em paisagens naturais, tá? Tem muita biodiversidade exuberante no nosso país. Muita coisa linda, bela, desconhecida. Então, vocês vão criar um parágrafo apresentando os motivos, quais motivos o autor teria para comentar que o Brasil pode ser o local dos sonhos para o trabalho de muitos fotógrafos. Criem um parágrafo dando o motivo para esse comentário do autor. Logo abaixo nós temos o investigue. Vocês vão pesquisar uma notícia relacionada ao tema natureza brasileira. Vocês vão colar no caderno de vocês e identificar os elementos que organizam esse texto jornalístico. Tudo que tem no texto de vocês que comprova que este texto é um texto jornalístico, tá? Página 49, questão 7. Na frase, foi justamente para valorizar o trabalho desses profissionais e dar oportunidade a esses novos talentos no país, a que profissionais o texto se refere? De que profissionais o texto está falando? Respondam. 8. Quais palavras ou expressões foram utilizadas no texto para se referir àquela ave típica da paisagem brasileira? Eles falaram no texto sobre esta ave típica. Colocaram o nome dela, então vocês vão procurar no texto o nome dessa ave e responder na questão 8. Mas temos aí também o nome e temos outras expressões também que foram utilizadas para se referir à ave, tá?
Vejam quais expressões foram utilizadas. Tem um nome, mas temos também outras expressões utilizadas para se referir à ave que foi fotografada. Questão 9. As palavras em destaque no trecho abaixo poderiam ser substituídas por quais outras de sentido semelhante? Escreva mais de uma possibilidade. Bom, pessoal, vamos fazer agora a questão 10. Mas antes, vocês precisam entender o que significa gerúndio. Vejam. O gerúndio é usado para referir uma ação que está em curso ou que é prolongada. Frases com verbos no gerúndio. Estou ouvindo, mas não estou entendendo. Estão esperando por você na portaria. Minha mãe está aprendendo alemão. Terminações do gerúndio. Primeira conjugação, radical mais ando. Segunda conjugação, radical mais endo. Terceira conjugação, radical mais indo. Verbos conjugados no gerúndio. Verbos regulares da primeira conjugação. Verbo estudar, estudando. Verbo trabalhar, trabalhando. Verbo falar, falando. Verbo amar, amando. Verbo esperar, esperando. Verbo dançar, dançando. Verbos regulares da segunda conjugação. Verbo aprender, aprendendo. Verbo entender, entendendo. Verbo correr, correndo. Verbo comer, comendo. Verbo compreender, compreendendo. Verbo atender, atendendo. Verbos regulares da terceira conjugação. Verbo partir, partindo. Verbo dividir, dividindo. Verbo cumprir, cumprindo. Verbo adquirir, adquirindo. Verbo assistir, assistindo. Verbo desistir, desistindo. A principal característica de um verbo flexionado no gerúndio é indicar uma ação contínua, isto é, uma ação que está em andamento, não finalizada no momento em que se fala. Eles são terminados em NDO. Então, quando você vir um verbo com essas características, logo vai saber que ele está no gerúndio. Observe alguns exemplos. Os alunos estão estudando para a prova de matemática. Chegando às férias escolares, viajaremos para a praia. Bom, agora que vocês já viram o que significa verbos no gerúndio, vamos realizar a atividade 10. Leia a frase, observe a imagem. Eu estava explorando o ambiente. A parte em destaque indica uma ação que. A parte em destaque é a parte estava explorando. Indica uma ação que está acontecendo ou uma ação que vai acontecer. Marquem a opção certa. 11. Pinte no texto da página 46, voltem lá na página 46, pintem no texto histórias de brasileiros e brasileirinhas. Outras ações que indicam atividade em andamento. Outras ações que indicam uma atividade que está acontecendo, tá? 12. O que essas ações em andamento indicam na notícia? Essas ações que vocês pintaram, elas indicam o que na notícia?
Tá fácil. Página 50 agora para encerrarmos. Questão 13. Continue o relato do autor escrevendo outras frases com verbos que indiquem ação em andamento. Então, vocês vão ler o final do relato, tá? E vão escrever outras frases com verbos no gerúndio, tá? 14. Observe as imagens abaixo. Escreva frases que representam as ações com ideia de continuidade, tá? Continuidade são ações que estão em andamento, tá? Bom, espero que todos consigam realizar as atividades e até a nossa próxima aula.